Boa tarde a todos que vieram nesse diazinho de chuva, nublado, para conversar com a gente sobre esse tema tão importante que a Wanda vai trazer. Mas antes da Wanda começar, eu queria trazer um pouquinho para vocês, porque acho que nem todos assistiram os outros Clínica na Pandemia, trazer um pouquinho a história do Clínica na Pandemia, né? Foi uma ideia que me surgiu no ano passado. Eu pensei em um espaço que fosse um espaço de expressão, de troca, quer dizer, que é uma clínica, né? A nossa clínica, nós nos tratando também ao mesmo tempo, que somos profissionais, né? Que precisamos de espaço para compartilhar as nossas vivências e a nossa experiência durante esse período de pandemia, que todos somos consensados de que é um período muito doído, muito difícil, né? E que foi difícil, exigiu de nós também como profissionais, como atender nesse período, quais foram as novas questões que emergiram no nosso trabalho, as questões do nosso país, né, as dificuldades políticas, as dificuldades de administração da pandemia, da perspectiva de diferentes profissionais, pessoal em geral da área de humanas, né? Então, o que eu pensei, opa, o que aconteceu aqui? Eu pensei em fazer foi trazer colegas que tivessem especialidade em alguns temas e que pudessem ser, assim, os motivadores para as nossas reflexões. No primeiro encontro, não havia tema. Então, foi assim, brainstorming. Nós nos encontramos e aconteceu, tínhamos colegas de Portugal, nós tínhamos colegas do Brasil e amigos de Portugal e do Brasil. Então, surgiu uma conversa nesse primeiro encontro. Foi muito incrível, porque as pessoas resgataram antes da pandemia, durante a pandemia e as expectativas, e as diferenças de como a pandemia estava sendo administrada fora do Brasil também. Então, foi muito interessante. E como com esse processo político brasileiro, muitas pessoas imigraram para Portugal, também surgiu esse tema, né, da questão política, do porquê foram embora, e, ao mesmo tempo, houve um resgate, uma valorização do nosso país, né, e do que nós temos de bom. Então, foi muito gratificante aquele dia. Esse foi o primeiro. Aí, eu tenho que acompanhar aqui, porque eu não sei todos os detalhes de cor. No Clínica da Pandemia 2, teve as convidadas psicanalistas, Maria José Camargo de Carvalho, colega da USP, Eliana Borges Pereira Leite, também da USP, Eliana Nogueira do Vale, também da USP, que discorreram sobre a pandemia clínica em diferentes perspectivas. São psicanalistas, então, trouxeram um pouco a questão do processo analítico e também a questão do humano na circunstância de pandemia. Então, foi muito rico, né, a troca entre as colegas e o grupo foi muito bom. O Clínica na Pandemia 3 teve como convidados Daniel Pereira Leite, professor de História, Nicolas Brandão, jornalista e mestre em Educação, e Sacabano, doutorando em Sociologia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, mestre em Educação pelo Unicamp. Então, vocês veem que aqui já trouxe profissionais de outra formação, que falaram sobre o contexto político internacional na pandemia, aí sim, com respaldo em dados, né? Então, o Daniel trouxe dados de como a pandemia está sendo administrada no mundo, o Nicolas trouxe a questão
da imigração e do que aconteceu aqui no Brasil com os restaurantes, e falou um pouco também da cozinha dos imigrantes aqui em São Paulo, e o que aconteceu, dos restaurantes que fecharam, todo esse processo. É muito interessante esse vídeo, para quem se interessa por esse tema. E o Isaac Abano trouxe a questão dos afrodescendentes, como ficou essa população de afrodescendentes durante a pandemia, e as dificuldades desses imigrantes para se manterem no país, e eles são considerados, às vezes, só estudantes, mas aí como é que são os processos legais para eles permanecerem, e como isso tudo se agravou durante a pandemia, né? Ficou mais confuso. E convidei nesse dia a Leda Rodrigues, que é uma livre-docente da educação, do curso de educação da PUC, que coordenou esses três, porque eu não sou especialista nesses temas, e a Leda trabalha no doutorado e mestrado, né, com esse tema de imigração. No quarto clínica da pandemia, foi o professor doutor em psicologia clínica, Alberto Pereira Lima Filho, que trouxe o tema do processo transferencial contra transferencial no trabalho em psicoterapia durante a pandemia. Também foi um dia muito intenso, com a participação de terapeutas que estavam presentes, dando seu depoimento. O Clínica na Pandemia 5 teve como convidadas as psicólogas e analistas da SBPA e a AP, Cláudia Gadotti e Vera Valente, que discorreram sobre Brasil, ódio e intolerância em tempos de pandemia em um país miscigenado. O Clínica na Pandemia 6 veio a Ana Carolina Alfinito Vieira, que falou sobre o tema Pandemia e Povos Indígenas, da identidade da ação política em meio à Covid-19. E nesse dia foi muito bom, porque estava também o Roberto Gambini, que é um especialista, né, no tema. Então, foi um debate muito rico, e nós estávamos em meio a todas aquelas manifestações em Brasília. Então, a Ana Carolina tem uma experiência imensa, e ela trouxe bastante material, fotos, lindíssimo. Se vocês quiserem ver o vídeo, vale muito a pena. Tá? Então, primeiro eu quero agradecer a todos que já participaram do Clínica na Pandemia, né? Porque essa é uma construção coletiva, e isso não aconteceria se as pessoas não se dispusessem. E a generosidade delas tem sido muito importante para a gente poder fazer. E hoje, o Clínica na Pandemia traz o tema Abalos nos Pilares da Conjugalidade na Pandemia. Por que é importante o tema de como se deram as relações conjugais durante a pandemia? Eu vou fazer uma provocação. A minha provocação não é em cima do que a Wanda vai falar, porque eu não sei o que ela vai falar, tá? É como participante que está coordenando, né? Então, deixar o Alberto aqui entrar. A pandemia alterou o nosso dia a dia, né? Todos nós consensamos. Nosso local de trabalho, a escola e a rotina das crianças e a rotina da vida conjugal. Na prática clínica, observamos sequelas desse período de isolamento social nas nossas relações e na saúde mental como um todo. Na vida dos casais, temos registro do aumento da violência doméstica e de conflitos entre os cônjuges. Eu dou uma aula sobre violência nos SEDES, no curso Dimensão Amorosa em Enfoque Junguiano, um curso que a Wanda também dá aula e fala de terapia de casal, e eu dei uma aula e verifiquei esses índices. Aumentou muito a violência doméstica durante a pandemia. Então, acho que isso é um fator para nós levarmos em consideração para o dia de hoje aqui. Eu considero que nós temos que pensar que vivemos numa sociedade que propõe o nivelamento, todo mundo igual, a padronização, e se contrapõe ao sentido de alteridade, quer dizer, de cada um, das diferenças, e que é muito importante para a saúde mental, que a gente possa considerar as diferenças e considerar o outro, assim como a relação de casal, né? Como é que é esse outro, né? Essa condição de padronização, quer dizer, que todos têm que ser
de certa forma, adequados a determinadas normas, a determinadas expectativas, e nelas entram a questão financeira do casal, entra a questão de escola, de filho, classe social, uma série de fatores sociais que também influem na adaptação e na convivência, né? A gente vê casais que um está desempregado, né, durante a pandemia, e o outro está sustentando a casa, isso causou desequilíbrio, e a questão narcísica, porque que eu acho que é um tema que talvez a gente também hoje possa abordar, que é o tanto que os casais, muitas vezes, substituem a intimidade por outras formas de satisfação, né? E satisfação narcísica também sozinhos, né? Que não é como casal. É a questão tanto do narcisismo do casal, quer dizer, nós temos que ter isso, temos que ter esse padrão, temos que ter assim, né, para mostrar, para sermos aceitos no nosso grupo, quanto um narcisismo individual que não permite ao outro ser outro. E esse narciso, como a gente sabemos, ele se afoga nele mesmo, e ele vai substituir a experiência, que é a experiência criativa, pela satisfação emocional imediata e o controle do outro. Mas na pandemia, o que aconteceu? Os casais tiveram que ficar muito juntos o tempo todo, alguns, dentro de casa. E essas satisfações, ou esses alívios, não foram permitidos, não podiam mais viajar, não podiam mais ir para um hotel bacana, não podiam mais fazer festa, né? Então, o que ficou, né? Uma necessidade do casal olhar um para o outro, né? Olhar para esse outro. E para alguns casais isso foi insuportável, tá? Essa é a minha provocação, a substituição da intimidade, do relacionamento por um cultivo da imagem como alienadora, né? Então essa é a minha provocação. E aí a Wanda Diório Benedito, minha querida amiga, é uma analista de casais muito experiente, e que propôs para a gente hoje essa reflexão sobre os pilares, o abalo desses pilares da relação da conjugalidade na pandemia. E eu achei bem colocado, e eu fiquei curiosa que pilares que ela vai trazer, que quais são esses pilares, né? E a Wanda, nós fizemos a formação como analistas na Sociedade Junguiana, na mesma turma, nós somos da terceira turma da sociedade, e ela também é professora na sociedade, é supervisora, e a Wanda tem um curso de formação de terapia de casal junto com a Regina Montoro, que é delas, não é da sociedade, mas é um curso delas sólido, que já existe há muitos anos. E além disso, além de toda essa competência clínica, a Wanda escreve, né? Então, ela tem vários livros publicados, artigos, e ela pode nos apresentar até daqui a pouco, quando ela quiser, o livro mais recente que ela organizou, porque ela organiza também um livro com coautores, né? Que são, muitas vezes, ex-alunos, né? Ou colegas. Então, Wanda, como ficaram alguns pilares que sustentam as relações durante a pandemia? Bom, boa tarde a todos. Já tinha falado com algumas pessoas, entraram outras. Muito obrigada aí também pela presença. Muito gostoso ver pessoas conhecidas, amigas, presentes, dando força para a gente, né? Eu já estou nervosa para falar. Então, e também pessoas interessadas na área, né? Eu agradeço muito o convite da Célia, querida amiga, colega, que me dá essa oportunidade de falar sobre um assunto que eu acho realmente muito interessante e eu gosto de trabalhar com esse tema, né? E vou só fazer uma pequena correção, porque você falou Regina Montoro, você juntou as duas irmãs, Célia e Regina França. Ela é França, não né? Gilda Montoro. Desculpa.
Não, tudo bem. Ato falho. Não, e também falar que a sociedade tem um núcleo também de casal e família, que atende pessoas de baixa renda. Eu nunca gosto de perder a oportunidade de falar, porque a gente faz divulgações muito pequenas, porque nós não comportamos atender muitas pessoas, mas a sociedade também, para quem precisar de encaminhar pessoas de baixa renda, o núcleo vai tentando absorver, né? Enfim, eu acho que uma parte disso da minha fala, né? Quando a Célia me falou, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Está tudo tão falado. Nós ainda estamos no meio dessa situação da pandemia. Eu fiquei em dúvida se eu falava no passado ou no presente, né? Porque tem coisas que parece que já passaram, que nós não estamos mais confinados como antes, nós não estamos sem poder viajar, sem poder sair de casa, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei em dúvida se eu falava no presente ou no passado. Então, eu vou me confundir, eu vou falar usar os dois tempos aí de verbo, né? Mas a Célia já começou falando um pouco de como, e todo mundo sabe como se configurou, né? No começo da pandemia, um confinamento, nos primeiros dias total, praticamente, né? Ruas desertas, lojas fechadas, consultórios, nós tivemos que escutar, inclusive, muita lives para como a gente ia atender quando voltasse, né? Mas, enfim, estamos aí evoluindo nesse processo. Só que foram 2 anos, né, praticamente, um pouco mais fechado no começo, gradualmente abrindo, mas, de fato, muitas coisas foram abaladas. Para alguns casais mais e outros menos. Hoje, alguns ainda se ressentem bastante disso, alguns se separaram. Enfim, então, eu acho até difícil analisar mesmo todo esse contexto, que a gente ainda não tomou uma distância dele. Eu acho que a gente ainda não conseguiu tomar uma distância para poder avaliar tudo isso. Mas aí eu pensei em alguns critérios que eu poderia usar para a gente refletir. Assim, acho bastante confortável que seja mesmo uma conversa, porque eu acho que o que eu falar provavelmente vai ser só um estímulo para a gente trocar aqui, porque nada que vocês não tenham vivido, não saibam, mas eu gosto de refletir, eu escrevi, porque eu me organizo melhor escrevendo, então uma parte aqui eu vou também ler, para eu não me perder e vocês também terem, né, um interesse assim, do que eu pensei, né? Assim, é interessante pensar, né, como que conflitos tão complexos como ocorre na conjugalidade passaram a ocupar em espaços tão restritos, na tela, né, serem trabalhados na tela, nos iPads, no computador, no celular, né? Então, de uma certa forma, a terapia passou a estar num ambiente bastante restrito nesse sentido, e também o que, assim, simbolicamente a gente pode comparar é que também o espaço psíquico dos casais também ficaram restritos. As fronteiras intrapsíquicas foram abaladas, as fronteiras interpessoais foram abaladas, e a condição do casal de expressar muitas situações que estavam angustiando e atrapalhando ficou também muito, muito comprometida, né? Mas eu vou falar já diretamente dos pilares, como pensei, já que a Célia disse que estava curiosa, né? Eu pensei em selecionar quatro pilares, que é a equação entre individualidade e conjugalidade, a afetividade, a sexualidade e os projetos. Então, eu selecionei esses 4 pilares que eu acho que até compõem bastante do que vem a ser uma vivência da conjugalidade como um todo, né? Quer dizer, os casais, em geral, para ficarem juntos e ter uma relação a longo prazo, pelo menos, porque eu também vi isso, né? Eu recebi muitos casais nesse começo que estavam iniciando uma relação e não tiveram condição de sustentar essa relação também. Já os casais que já estavam
há mais tempo comigo, ou que já tinham uma vida anterior mais estruturada, conseguiram se manter mais na terapia, né? Então, diante, né, dessa proposta de falar desses 4 pilares, né, a gente sempre tem que pensar como que andava a afetividade desse relacionamento antes, como que era a sexualidade dessa relação antes, quais eram os projetos que sustentavam também essa relação, qual o lugar de cada um nessa relação. Então, eu, assim, ao escrever aqui, preparar esse trabalho, eu achei que a análise desses pilares pode ajudar a avaliar o grau também de satisfação que o vínculo conjugal tinha antes e o que foi abalado durante a pandemia, né? Porque a pandemia colocou um desafio muito grande na vivência, por exemplo, da equação individualidade-conjugalidade, que já é tão difícil os casais se equilibrarem nisso, né? Muitos casais lutam com isso muitos anos, né? A sensação de que se eu privilegiar a conjugalidade, eu vou ser engolido nessa relação, a minha individualidade vai ficar comprometida, eu não vou realizar o que eu preciso. Já se eu der muito espaço demais para a minha individualidade, o quanto que eu posso comprometer a conjugalidade? Então, essa é uma equação que já é difícil, e aí, na pandemia, ficou pior ainda, né? Porque foi um momento em que se exigiu muito da conjugalidade. Então, o casal tinha que estar, primeiro, muito junto, resolver coisas juntos, definir coisas que normalmente no dia a dia não era necessário fazer isso, porque a vida andava quase que sozinha, né? Tinham ajudas, em geral, as pessoas com alguma ajuda, nem que seja da escola dos filhos, né? Ou de um parente, de avó, de mãe, enfim. Então, e nem isso, né? As portas todas se fecharam, e os casais, então, tiveram que realmente reforçar essa conjugalidade, né? No entanto, então, quando um relacionamento, pensando sobre esse pilar, quando um relacionamento é marcado, então, anteriormente já era marcado por uma relação de competição, quem faz mais, quem faz menos, quem domina na relação, quem se submete, quem decide, quem tem voz, que tipo de subterfúgios pode obter cada um para obter o que deseja, quem é explorado, quem se submete, né? A pandemia exacerbou essas dinâmicas, porque são dinâmicas que são engendradas pelos complexos e qualquer, vamos dizer, desatenção trazia à tona uma reação dos complexos, né? Já para os casais que não tinham predominantemente essas competições, mesmo assim viram brotar essa competição, talvez em grau menor, em condições, em coisas menores, mas, de qualquer forma, esse pilar eu senti que vinha sempre para a terapia, essas queixas, né? Em coisas pequenas, né? Como vocês já falaram aí, as tarefas domésticas, né? Quem faz o quê? Porque aí já não era mais questão de ajudar, era questão de cada um assumir uma função, porque senão não funcionava. E como um ou outro, às vezes, não queria assumir determinadas funções, porque nunca tinha sido delegado para eles, então, isso havia um conflito e a organização do dia a dia. Eu lembro que assim, até quem ia buscar o delivery lá embaixo no prédio virou um problema, porque na hora que o delivery chegava, um foi tomar banho, me deixou na mão. Então, até coisas pequenas, só que a gente sabe que os complexos, como um imã, vão juntando as coisas e se transformando em ressentimentos, raivas e tudo mais, né? Então, sobreviver ao vírus, não ser contaminado, foi vivido também simbolicamente na dinâmica conjugal. Uma luta que eu sentia também entre os casais para não ser contaminado pelo estresse do outro, pela ansiedade do outro, pela frustração do outro. E, com isso, diminuiu muito, eu senti, a capacidade de empatia pela dor e angústia do outro. A tolerância e a expectativa em relação ao outro ficou bem mais reduzida, né?
E, assim, é como se o limite de cada um tivesse chegado no limite, tivesse funcionando sempre no limite. E por que também isso, né? A Célia acabou de falar. Não dava para viajar, não dava para festa, essas pequenas distrações que traziam gratificações narcísicas, inclusive para o casal junto, né? Não só individualmente para o casal, desapareceu de uma hora para outra, né? A corrida no parque, um fim de semana na praia ou no clube, até a ida na casa da mãe para os filhos descansarem, para comer uma comidinha, nada disso, acabou tudo, né? Eu falei que o que salvou foi a padaria, né? Que pelo menos dava para tomar um café na padaria, né? Então, e a psique precisa desses espaços. Eu falo que a gente, às vezes, precisa provocar parênteses para ser feliz, porque a psique não aguenta ser exigida o tempo inteiro no limite do limite, né? Então, é importante que a gente saber que o estresse que realmente as pessoas viveram individualmente e na conjugalidade isso acaba sendo potencializado, porque para onde que eu vou dirigir as minhas raivas, as minhas frustrações, né? O cônjuge é o endereço mais certo, né? O endereçamento já está pronto, né? Mas também a pandemia, então acho que assim, eu acho que esse pilar foi bastante abalado, né? A pandemia também nos mostrou, então, que precisamos do outro, e, com isso, exigindo maior investimento na conjugalidade, mas, ao mesmo tempo, esse é o conflito, né? Ao mesmo tempo que essa conjugalidade sufocava os anseios da individualidade, né? Então, no casamento, o outro é o cônjuge, de quem passamos a depender para resolver muitas coisas, pois quase tudo afetava igualmente. Então, até o que pedir do delivery, né? Eu posso pedir o meu, mas eu posso pedir para o outro vai querer parar de trabalhar para escolher? Não, o outro delega, mas aí o que eu escolho não é o que o outro gosta. Então, tudo afetava todo mundo, né? Se a roupa não estava passada ou arrumada, se a casa não estava tão limpa, se o escritório não estava organizado, porque passou a ser problema de todo mundo. Então, nesse sentido, foi uma coisa bastante interessante, que eu acho que, para os casais que conseguiram dar um passo à frente, né, a vida já não vai ser mais igual, né? Acho que todo mundo vai conseguir se comprometer mais com o exercício da conjugalidade, com a responsabilidade para que as coisas caminhem, né? Antes, né, para tocar a vida, você realmente dependia de algumas pessoas, como eu falei, e estava tudo já organizado, né? Então, quando veio a pandemia, quer dizer, recaiu sobre o casal uma carga muito pesada, porque, associado ao trabalho, às tarefas que eles não estavam acostumados, ainda assim, a angústia, o medo, as frustrações, as ansiedades, quer dizer, tudo veio tudo junto, né? E separar os espaços psicológicos, emocionais, dentro da casa, muitas vezes foi bastante difícil, né? Assim, bastante atropelado, né? Acho que o sentimento, quer dizer, o que ficou mais forte foi o sentimento de privação e restrição ao mesmo tempo, né? E aí também ele foi compensado muito pela busca da internet. Então, muitos casais tiveram muitos conflitos com relação à rede social, né? Um que ficava muito no celular, participando muito de rede social, ou que dava um like, uma curtida em alguma coisa. Então, a internet ocupou muito e compensou psicologicamente faltas e distrações, né? Mas, ao mesmo tempo, também trouxe muito conflito, que antes não estavam tão exacerbados, né? Então, no começo, eu senti que os casais se motivaram para reforçar essa conjugalidade, né? Alguns até falavam, agora nós estamos brincando de casinha. Ou então, ai, que bom, vou ter mais tempo com os filhos, vou almoçar com a família, vou jantar com a família. Então, no começo, em geral, teve essa disposição, né, para estarem juntos, ter mais tempo para viver
porque a vida tão corrida não dava esse tempo. No entanto, ninguém esperava, né, que a pandemia durasse tanto tempo, e aí esses pilares que sustentam uma relação acabaram realmente, esse foi um deles, né? Acho que também assim, acho que é importante também ver em que momento do ciclo de vida esses casais se encontram, né? Então, os casais sem filhos não tiveram essa demanda, né, de escola e tudo mais, mas perderam muito a vida, a autonomia deles para fora de casa, né? E alguns que trabalhavam demais, né, muitas pessoas viajavam muito a trabalho e passaram a ficar só em casa. Então, se estranharam bastante, e esses que viajavam muito tinham uma vida, uma individualidade muito preservada, né? Passava uma semana fora, vinha final de semana, às vezes até mais, e eu tive casais com bastante dificuldade nessa situação, e até muitos deles já estavam pensando em se separar, e com essa situação acabou ficando mais claro esse desejo, né? Os casais com filhos, a gente sabe que foi aquela luta, né? Todos os pais trabalhando em home office, e ainda colocar filho na internet, acompanhar a aula, ver se não está dormindo, e os pequenininhos, talvez as crianças pequenininhas não sofreram tanto, né? Essas que ainda não estavam indo na escola, ou que iam um pouco à escola, mas as crianças de 7, 8 anos, que já tinham uma vida social na escola, e já estavam aprendizagem, né? Os pais se angustiaram muito com a questão da aprendizagem, porque algumas crianças sofreram bastante no período de alfabetização, então não tinha vó para deixar, às vezes um parquinho na rua para levar de vez em quando, uma bicicleta de vez em quando, mas muita demanda. Eu acho que os pais que mais sofreram foram os pais de filhos pequenos, pelo que eu pude ver. Os dos adolescentes, menos nessa parte, porque eles já dominam a internet, a maior parte deles conseguem acompanhar bem, a não ser aqueles que têm alguma resistência para a escola, mas o conflito de geração que já existia normalmente, que é eu quero sair, quero encontrar com meus amigos, quero viajar, depois de um tempo começou também a demandar uma coerência dos pais, uma consistência dos pais, uma autoridade dos pais, que às vezes eles nem tinham tanto, enfim. Então, também, né? Os pais, os casais mais que os filhos já estavam saindo de casa, ou para sair de casa, ou que... Então, também tiveram essa demanda, né? Filho que estuda e trabalha, então só vem em casa de noite. Aí algumas mães falam, agora tem que fazer comida, almoço e jantar, tem que pensar nisso o tempo inteiro, né? Então, o casal que estava ganhando uma liberdade para viver a vida, resgatar, talvez até aquele casal que abriu mão de muitas coisas, né, para criar a família, tiveram que retomar muitas situações que já estavam se desligando, né? E os casais mais velhos, que já estão aposentados, que já estavam também podendo usufruir, a maior parte, se tem saúde dessa condição, tiveram que viver uma coisa mais pesada, porque tiveram que se confrontar mais com o medo da contaminação e o medo também da morte, né, gente? Então, o símbolo da morte, de uma certa forma, rondou todo mundo, porque todo mundo tem um amigo, um parente que teve problemas graves ou até morreu. Então, acho que, às vezes, nem se dava conta de que esse medo estava tão presente na vida, no dia a dia, até porque tinha que fazer muitas coisas, mas esse foi um símbolo, acho que engessou ou angustiou e estressou muitas pessoas, né? Então, eu vou encerrar um pouco. Claro, né, gente, que eu vou fazer uma coisa meio, como que fala? Item por item, mas é lógico que tudo acontece junto, né? É só uma tentativa de separar para a gente refletir cada uma dessas situações, mas é óbvio que uma coisa interfere na outra, né? Então, por exemplo, essa questão da individualidade, da conjugalidade, como ela foi afetada,
ela também afetou a sexualidade, ela também afetou a afetividade, ela também afetou os projetos, né? E na questão da... Vou falar um pouquinho do que eu pensei sobre, a partir da vivência dos casais, sobre como que esse pilar da afetividade foi afetado, né? Como eu falei, ninguém imaginava que esse confinamento iria durar tanto tempo. Então, o nível de exigência de um dos pares, né, um dos cônjuges, né, em relação ao outro, cresceu muito. E, junto com isso, o grau de frustração também. E, consequentemente, a troca afetiva ficou bastante abalada. A expressão dos sentimentos amorosos acabaram dando lugar a sentimentos de insatisfação, de ressentimento, desvalorização do outro. O espaço da troca de afeto foi diminuindo com o passar dos meses, né? As pessoas terminavam os dias exaustos, pelo aumento das tarefas e também pelo desgaste psicológico, né? Gerado pelo medo, pelas privações, pelas incertezas, né? Além daquelas que já nos acompanham na vida toda, né? Às vezes a gente pensa nas incertezas, mas a gente às vezes vive como se elas não existissem, né? Então, ali a realidade se deparou, quer dizer, se impôs a gente com uma força muito brutal, assim, para a nossa psique, né? Então, todos nós, como adultos, fomos desafiados a buscar alternativas de sobrevivência, também externa, né? Enquanto que os casais tiveram que buscar isso juntos. Se, por um lado, é confortável você ter alguém para falar, ter alguém para estar junto, mas se o casal vive numa interdependência razoavelmente satisfatória, né? Mas, como prolongou demais a pandemia, o pilar da vida afetiva, então, foi afetado por todas as condições que a gente já falou e por outras que eu ainda vou falar, né? E aí, assim, a gente viu que Eros ficou bastante exilado nas vivências dos casais, com o passar do tempo. Então, eu vou falar sempre da minha prática e dos conflitos que eu tratei, né? Então, não significa que isso aconteceu com todos, mas como eu estou falando dos abalos, então, estou me referindo quando eles foram abalados, né? Então, Eros ficou bastante exilado na vivência dos casais. E quando Eros se ausenta, o vácuo que ele deixa é preenchido por atividades sem significado ou destrutividade. Então, por isso que a gente viu, primeiro, muita depressão, né? Sem significado, muitas coisas perderam significado. E a violência que a Célia falou, violência física, eu não tive no consultório, felizmente, mas violência moral, sim, de desqualificar o outro, de ofender o outro, de humilhar o outro, né? Nessa postura narcísica, né? De que o outro fica sendo depositário daquilo que eu não estou dando conta de ver em mim mesmo. Então, essa assim, é uma consequência de quando Eros escapa, né? De uma relação. Os casais que não conseguiram viver algo mais significativo no relacionamento, não conseguiram entrar em contato com o sentido mais abrangente do vínculo, foram aqueles que eu sentia que não tinham um construto interno capaz de abarcar as exigências que o período da pandemia trouxe. E, muitas vezes, criaram formas meio enviesadas de tentar compensar sentimentos de falta e de frustração. E aí, vendo que, dependendo do grau de comprometimento da condição psicológica de cada cônjuge e de como a vida conjugal estava estruturada anteriormente, do nível de dependência mútua que existia antes, que sufocava, que não deixava, que engessava o casal, dentro dessas condições, um dos cônjuges, ou os dois, né, passaram a transferir para o outro necessidades e dificuldades, projetando no outro uma imagem idealizada que não deveria me frustrar. Entendeu? Se eu estou nessa condição e eu transfiro para o outro necessidades e dificuldades minhas, esperando que o outro, idealizado dentro de mim, vai me poupar, vai me acolher, não vai me exigir nada, né?
eu realmente acabo me frustrando, porque também, como eu disse, o nível de empatia diminuiu muito, então o outro também estava nessas condições, o outro também queria ser acolhido, o outro também estava frustrado, né? Então, vamos dizer, nessa troca mútua de projeções, o que sobrava às vezes era realmente isso, muita acusação, muita impaciência, muita raiva e muito desejo chegando até fantasias de ódio e vinganças, que até podiam se concretizar de alguma forma, né? Então, acho que nesse mecanismo que eu vi acontecer, nesse pilar da afetividade aí, eu vi a dor, o medo, a tristeza se transformar em raiva, potencializando, inclusive, assim, a gente ia entendendo da onde partiam esses sentimentos tão destrutivos, como eles estavam potencializando figuras internas negativas, más, cruéis, insensíveis, e que, além de eles estarem projetando no outro, eles estavam atuando também, essas figuras, só que eles não percebiam, né? Eles, ou se percebiam, era por culpa do outro, né? Eu faço isso porque o outro me provoca, enfim. Então, o lado sombrio foi colocado no outro. Você vê, eu falei, foi colocado, não sei nem se eu escrevia foi ou está sendo ainda, né? Mas, e muitas vezes, essas fantasias, inclusive, adquiriam cunho persecutório, gerando medo e desconfiança, e até, como eu falei, ódio e vingança. Então, buscar celular, clonar celular do outro em busca de alguma coisa. As pessoas passaram também a vigiar, buscar ter bastante controle sobre a vida do outro, apesar de se queixar desse controle, né? Então, nós vamos vendo que as psiques imaturas não conseguem acolher seus próprios sentimentos e os seus impulsos. Eles migram para ações agressivas ou se recolhem, mas sempre abandonam o outro. Então, muitas vezes, o que a gente vê eram os casais abandonados, um pelo outro, né? Então, a necessidade de se autossuportar com as próprias incertezas, as próprias frustrações, a ansiedade vinda desses novos desafios, por demandas profissionais e pessoais, medo da doença, notícias de amigos e parentes infectados ou que morreram, né? Afetou profundamente a capacidade de lidar de forma tão próxima com a mesma vivência que o cônjuge estava, né? Então, foram muitos embates pela dor, mas não reconhecida como sendo dor e tratada como sendo raiva e incompreensão, né? Então, a vida afetiva conjugal sofreu um forte abalo, porque a condição de empatia entre os cônjuges competiu muito com a necessidade individual de sobreviver a esse caos todo, né? Então, na terapia, o que a gente tinha que mostrar era uma compreensão, buscar uma empatia, primeiro, em relação a eles mesmos, porque muitos casais se exigiram muito, né? De ter que dar conta e também, se não desse, o caos piorava, então todo mundo ficou um pouco sem saída nesse sentido, né? Alguns casais se separaram, né? Porque a fragilidade do vínculo estava encoberta, e aí, ao se apresentar, não encontraram, né, o respaldo amoroso e confiável para lidar com o nível de exigência que essa proximidade exigiu, né? Outros casais estão se recuperando, não vou falar só das coisas pesadas, outros casais estão se recuperando, saíram mais fortalecidos, algumas situações que traziam estresse antes ficaram temporariamente suspensas, o que diminuiu muito alguns conflitos. Por exemplo, a questão dos ciúmes, interessante. Se não fosse a internet, ou quem não teve problema com a internet, aquele ciúmes de que ele ou ela ficavam um dia fora, viajavam, iam em happy hour, se arrumavam bonitos para sair, mas em casa ficava feio. Então, isso diminuiu. A ansiedade de controlar o outro diminuiu porque ele estava ali presente, né? Por exemplo, visitar parentes, né? Que às vezes um ou outro não se dava com a família do cônjuge, então não podia visitar mesmo, então não tinha que ter essa briga final de semana a mais, né? Então, algumas situações aliviaram o casal, né?
E interessante também que muitas traições que foram descobertas, porque começaram antes, ou às vezes até começaram também na pandemia, mas a experiência foi mais de começar antes. Por não poder se separarem, eles tiveram que lidar com a questão. Então, vários falaram, se não fosse a pandemia, eles teriam se separado. Ou teria criado um estrago maior, né? Não sei se iam separar definitivamente ou não, mas teria um estrago maior. Então, a suspensão desses conflitos deu mais fôlego para alguns casais e tempo para elaborar melhor essas questões antes de se confrontar de novo com o conflito, né? Eu estava pensando numa situação em que o marido tem bastante situações sociais e a mulher é meio fóbica socialmente. Então, para ela era um sufoco ter que ir em festa, ter que ir em reunião. Então, esses 2 anos foi, assim, um alívio para ela, né? Aí, agora, ele começou a ir, já começaram alguns conflitos de novo, né? Bom, já que a gente falou de Eros, né? Então, vou também abordar um próximo pilar. Depois, assim, eu estou falando para vocês o que me ocorreu, certamente vocês têm experiências que vão complementar, podem até ser diferentes, que eu gostaria de ouvir, porque nós estamos aqui para essa troca mesmo, né, Célia? Mas, então, eu também percebi que outro pilar que sofreu forte abalo, então, foi a sexualidade. No começo, alguns casais se entusiasmaram, porque teriam mais tempo para ficar juntos e poderiam dedicar mais tempo à vida sexual deles, né? Inclusive, as visitas virtuais aos sex shops parece que aumentaram, né? E também podia pedir os deliveries em casa, então isso também facilitou para alguns casais. Mas com o prolongamento da pandemia, a vida sexual também foi abalada um pouco pelo tédio, pelo medo da doença, pelo medo da contaminação, principalmente se um deles saía, os mais fóbicos, os que tinham mais medo, que estavam se protegendo muito, né? Porque, às vezes, isso também teve, né? Um se protegia mais do que o outro, um saía mais do que o outro, isso também foi um conflito, né? E as pessoas se sentiram, alguns casais dormiam em quarto separado, alguns casais demoraram a voltar a ter vida sexual, depois até normalizaram também, mas o medo, o símbolo, né, da contaminação, assim, cresceu muito. Então, todos esses medos e esses temores e essas preocupações afetaram a sexualidade, porque a sexualidade ela precisa de algo lúdico, de cumplicidade, de tempo, de espaço, de novidade, né? De não se preocupar. Então, a excitação sexual requer a capacidade de não se preocupar, que na pandemia ficou meio difícil também, né? Então, acho que foi o tempo todo uma luta, né? Contra aquilo que deveria ser natural e que não estava sendo mais. A forma como os casais superaram ou não os limites físicos e psicológicos que veio da pandemia no plano da sexualidade pode também ser correlacionado com o histórico da sexualidade do casal. Então, saber desse histórico também, quando vem alguma queixa na área da sexualidade, é importante. Porque os casais que prezam normalmente a sua sexualidade, eles são demandados de diferentes modos ao longo da vida para recriar sua vida sexual. Então, se essa preocupação já existia antes, essa preocupação no bom sentido, esse cuidado, vamos mudar assim, esse cuidado, não esse cuidado, esse investimento de recriar sempre a vida sexual, cuidar da vida sexual existia antes, então, na pandemia, mesmo esse pilar tendo sido afetado, o casal tinha recursos e história para onde eles voltarem e tentarem se reinventar nesse momento, né? Porque assim, a sexualidade, se a gente for pensar, aliás, desculpa, a vida conjugal, ela traz uma domesticidade que é impossível de escapar, né, gente? Então, filhos, conta a pagar, organização da casa, conserto de coisa que quebra, cansado do dia, trabalho, demissão, tudo isso é um mundo doméstico que não é tão compatível com todo um erotismo que a gente precisa para poder manter a sexualidade
mais viva, mais satisfatória, né? E na pandemia tudo virou uma coisa só, né? Trabalho, cozinha, escola de filho. Então nós perdemos o limite físico que separava a vida privada, né, da coletiva, vamos dizer assim, né? Tinha gente que passava o dia inteiro com a mesma roupa, não tomava banho, punha pijama de novo. Então, muito pouco investimento na sedução, pouco investimento na erotização, porque o dia a dia, assim, até o tempo, não sei se vocês notaram isso, eu achei assim, a questão do tempo ficou muito estranho para mim, né, no começo. Então, no começo do confinamento, muitos casais gostaram de ficar mais tempo juntos, cuidar da casa, dos filhos, né, ler livro, almoçar e jantar, mas com o passar mesmo dos meses, a pandemia pôs à prova a capacidade de conviver com tantas privações ao mesmo tempo, né? Então, como que ficou a sexualidade de um casal que naturalmente necessita de um tom mais... Um casal, todos precisam de um tom mais erotizado para que a sexualidade não venha a se definhar, né? Então, esse tem sido um grande desafio para muitos casais, que é manter uma vida sexual satisfatória, mesmo convivendo com muitas demandas de diferentes natureza, sobrecarregados pelas tarefas, com poucos interlocutores, para que faça uma vida de troca mais saudável, né? A sexualidade pede alguma coisa de novo, né, gente? O outro, né? O diferente de mim. E se o casal fica muito igual, inclusive até nas brigas, como que vai ficar o outro dentro dessa vivência da conjugalidade, né? Muitos casais têm trazido queixas e diminuição, então, da falta do desejo, né? Aliás, assim, até antes mesmo da pandemia, a gente via mesmo que já a questão do desejo já vinha como uma queixa. Se antes os casais tinham mais queixas na questão do desempenho, em alguns transtornos ou de ereção, ou de orgasmo, de ejaculação prematura, enfim, como até passamos a poder usar remédios, né, como que ajudou, né, nessa questão, a questão do desejo já estava aparecendo antes, pelo menos na minha clínica e nas conversas que eu tenho tido com outros colegas, né? Então, uma coisa importante para a vida sexual é a vivência da intimidade versus a distância, quer dizer, de novo, um equilíbrio, né? Muita intimidade pode roubar o erotismo. Muita distância pode enfraquecer esse erotismo. Então, como conciliar isso? E até o que é intimidade, né? Assim, a intimidade necessariamente não precisa ser uma intimidade física, mas assim que os casais acabaram definindo, é muita intimidade, é muito tempo junto, não tem novidade. Eu acabo minha reunião, já entro direto para a cozinha para jantar. Enfim, então, eles definiram, né, os casais, como intimidade, uma falta de espaço, de distanciamento, né? E nesse distanciamento também se cria, então, expectativas de ver, saudade, desejo de ter mais contato. Então, aí a Célia falou, o que é importante trabalhar com os casais? Quando a gente traz isso, às vezes isso está tão diferenciado para os casais, eles têm tão pouco, às vezes, recursos para discriminar que isso está acontecendo, que quando você fala, quando você aponta, aparentemente simples, mas eles se dão conta de que isso está atrapalhando e pode melhorar. E de que jeito que pode melhorar? Que tipo de coisas que eles podem fazer para ter mais intimidade ou menos intimidade para poder dar espaço para uma lacuna que é necessária existir, né? Tem uma psicóloga belga, que é a Esther Perel, que ela tem um livro, acho que várias pessoas aqui talvez já ouviram falar, que fala sobre Sexo no Cativeiro. Vocês já ouviram falar nesse livro?
Então, vou retomar algumas coisas, porque é bem interessante, e tem muito a ver com a pandemia. Tudo que ela fala que acontece num relacionamento conjugal de longo prazo, a gente viu isso sendo exacerbado na pandemia. E mesmo que se não existia assim de uma maneira tão com contornos tão claros, passou a existir também, né? Então, o que ela fala, quer ver sobre vou ver se eu acho aqui, sobre a questão da lacuna. Não sei se aqui. Ela diz assim: desejamos criar intimidade em nossas relações, preencher a lacuna que há sempre entre nós e o nosso parceiro. Quer dizer, o desejo é grudar, né? Mas, ironicamente, é essa mesma lacuna entre eu e o outro que é a sinapse erótica. Para trazer a sensualidade para casa, precisamos recriar a lacuna que fizemos tanto esforço para preencher. Inteligência erótica é criar distância, depois dar vida a essa lacuna. E esse desafio ficou bastante comprometido na sexualidade, né? E ela, acho que é interessante também que ela, já que eu estou falando dela, eu vou ler um outro trecho que eu acho bastante interessante. Até lembra aquela música do Arnaldo Jabor que a Rita Lee gravou, né? Amor e Sexo? Sabem qual, né? Mas é até parecido. Ela fala assim: o amor gosta de saber tudo sobre você. O desejo precisa e o desejo, né, o erótico, precisa de mistério. O amor gosta de encurtar a distância que existe entre mim e você, enquanto o desejo é energizado por essa distância. Se a intimidade cresce com a repetição e familiaridade, o erotismo embota com a repetição. O erotismo gosta de mistério, novidade e surpresa. Amor tem a ver com ter, desejo com querer. Sendo uma manifestação de anseio, o desejo exige uma inatingibilidade constante. Então, é importante sempre ter um pouco de falta, né? Porque a psique que é saudável, ela convive com os falta, né? Consegue conviver e simbolizar e criar em cima. Está menos interessado em onde já esteve do que em para onde se pode ir. Mas, muitas vezes, quando se incomodam nos confortos do amor, se confortam nos confortos do amor, os casais deixam de abanar a chama do desejo. Esquece-se que fogo precisa de oxigênio. A pandemia nos roubou muito oxigênio emocional, psicológico, e quando eu fui escrever isso, eu pensei até concreto, que aí eu me lembrei da situação de Manaus, né, gente? Que as pessoas morreram por falta de oxigênio. Então, fiquei bem paralisada nessa hora, porque achei uma lembrança bem triste no momento, né? Mas são frases provocativas, ela fala coisas que a gente reconhece na vivência das pessoas e dos casais. E, às vezes, o casal precisa ser estimulado a pensar dessa forma, né? Diante de tantas expectativas que se tem sobre o outro e sobre nós mesmos, a sexualidade às vezes sucumbe. Porque para cumprir toda essa complexidade, exige tantas ações que são incompatíveis com as demandas que envolvem a vida sexual. Então, fantasia, brincadeira, leveza, descompromisso, transgressão, despreocupação, né? Tudo na hora do sexo deve ser deixado de lado. O que a Esther Perel fala que os casamentos, né, principalmente de longo prazo, cada vez mais o sexo pode ser deixado para depois. Hoje não deu, vai ser amanhã. Amanhã não deu, vai ser depois. E assim ele vai chegando para o último tópico da lista de preferências e de disposições, né? Então, essa questão da intimidade, ela também discute de uma maneira bem interessante, que ela fala que, então, para certos casais, a intimidade aproxima e traz o erotismo. Para outros, não, embotam. O outro passa, a intimidade às vezes rouba, né, a libido, na medida que você retira do outro o desejo e a fantasia, né?
Assim, eu acho que o amor e o desejo nem sempre andam juntos, mas a gente sabe que esse é um dos pilares que mais traz gratificação da natureza, né, de intensidade, né? As pessoas podem se gratificar com os projetos, podem se gratificar até com uma vida afetiva, mas dificilmente um casal se sente completo se não tem de uma maneira satisfatória, não é perfeito, né? E nenhum desses pilares significa que eles têm que estar 100% harmônico, de jeito nenhum. Às vezes pode até não existir esse pilar, sei lá. Há casais que depois de um tempo param de ter vida sexual, mas é sempre bem frustrante, pelo menos para um deles, né? Dificilmente para os dois. O que mais? Já estamos terminando, Célia? Eu acho que... Vou dar umas puladas aqui, né? Eu preparei. Acho que é importante também a gente levantar com os casais aquilo que alimenta o erotismo, porque na pandemia tudo isso foi deixado meio de lado também, para o casal que não cuidou e não conseguiu cuidar da vida sexual deles, né? Então, lembrá-los que a falta de sedução é algo que leva o desejo para baixo, né? Então, o que alimenta o erotismo? A sedução, o cortejo para conquistar, a ausência de jogo preliminar na manutenção do elo erótico, né, durante a relação. Então, são coisas que a gente pergunta para o casal, quando eles trazem a questão, eles estão nos dando a oportunidade de trabalhar com eles, né? Então, nós também temos que aceitar esse convite, né, e essa permissão que eles nos dão, e abrir isso com eles, né? Ajudá-los a falar sobre isso, né? Perguntar sobre o engajamento nas fantasias sexuais, se existe, se é mais fácil o prazer, porque às vezes tem casais que às vezes estão tanto tempo sem transar que às vezes estão só se masturbando. É importante que eles falem. Tem a privacidade? Tem. Pode ser que isso seja... A gente sempre toma cuidado para saber se a gente está invadindo a privacidade deles, mas, ao mesmo tempo, somos adultos. Eu sempre digo isso para eles, nós somos adultos, podemos falar de tudo isso de uma maneira séria, aberta e responsável, né? Às vezes, a baixa do desejo está ligada a uma situação muito realista do vínculo que nós falamos, como a pandemia trouxe, uma realidade muito, muito dura e que, para aquele casal, não cabe fantasias, né? Neutralizar também a raiva também inibe o apetite sexual. As pessoas que, na pandemia, acharam que tinham que segurar muita raiva, senão a situação degringolava, mas também aparece dispersada, né? Desviada para outros cantos, né? A questão da depressão, a questão do alcoolismo, o abuso de drogas também aumentou muito, o abuso de álcool e droga também aumentou muito, né, durante esse estresse prolongado. Então, é sempre importante buscar com eles, assim, qual é a qualidade de parceria sexual que eles têm, né? Quais são as fantasias compartilhadas, quando um não consegue aceitar as fantasias do outro, que conflitos que isso traz. Isso apareceu muito também na pandemia, né? Enfim, são detalhes que eu resolvi levantar aqui só porque tudo isso afeta os pilares da conjugalidade, né? Uma coisa que também acho que foi interessante trabalhar com os casais é que geralmente as pessoas acham que tem a idealização de que o sexo tem que ser sempre espontâneo, sempre surgir do nada, quase, brotar do nada, e que a gente pode dizer para eles que não, que planejar o sexo também é uma coisa importante. E dentro da pandemia, talvez tinham que planejar mesmo, porque o dia estava sendo sempre atropelado por uma série de coisas. E, ao planejar, isso não deixa de não ser uma espécie de preliminar também, porque a pessoa começa a pensar uma coisa que, às vezes, você pergunta para eles,
desde quando você não pensa em sexo. Tem gente que diz que eu nem penso mais nisso, né? Passei meses sem pensar nisso. Então, a terapia é muito importante nesse sentido, porque é um lugar protegido para que essas emoções, essas frustrações e essas delicadezas que a vida afetiva e sexual de um casal pede, né, para ser tratado dessa forma, né? Vou falar um pouco dos projetos, então, né? De sair do tesão para ir para os projetos, né? Acho que todo mundo viveu isso de alguma forma e acompanhou clientes, famílias, enfim, né? E a pandemia suspendeu as nossas certezas e nos trouxe uma realidade que abalou nossos controles. Então, desafiou uma perspectiva de vida que se alicerçava numa visão quase que onipotente de que somos donos da nossa vida, né? A gente viu que a gente não é dono da nossa vida, né? E aí a gente viu projetos de longo, médio e curto prazo que antes uniam os casais, né? Se desorganizaram. Isso trouxe realmente, às vezes, muita frustração, desavença, porque às vezes um achava que ainda podia fazer e o outro não queria fazer. Por exemplo, a questão de filhos, não sei se vocês têm visto isso no consultório de vocês, mas não ter filhos passou a ser uma questão muito, muito presente, né? Cada vez mais entre os casais, não ter filhos. E muitos casais combinaram que não ia ter filhos, mas eu já tive casais que agora, durante a pandemia, um deles, e acho que a maioria foi as mulheres, começaram a mostrar um desejo de ter filhos. E isso desorganizou muito, porque primeiro vem uma sensação de traição, a gente tinha combinado que não ia ter, ou que combinaram que ia ter e um desistiu nesse período da pandemia, então, outra traição, né? Então, os projetos que levariam à autorrealização, conquistas e tudo mais, para alguns casais foram bastante abalados, né? Então, refazer isto está sendo um desafio para muitos. Interessante que muitos abandonaram alguns projetos, não querem mais, não faz mais sentido, né? Outros se apegaram mais ainda, por exemplo, pessoas que queriam ter uma casa fora de São Paulo, por exemplo, a pandemia trouxe para eles uma necessidade maior ainda de ter esse lugar fora de São Paulo. Alguns não quero, porque não quero mais, não quero me prender a nada, né? Tem gente que ficou fóbico de ser aprisionado, não quero prender a nada. Outros conflitos que foram muito sérios, né? Estava falando da Célia, estava falando do cachorrinho dela, que foi operado, mas foram muitos conflitos por causa dos pets, né, gente, dos animais. Quem não tinha quis ter, um não queria, acabou cedendo, aí não se conformava porque não tem espaço mais na casa, porque a mulher ou o filho não educa o cachorro e pula no sofá e fica com a bunda onde eu deito a cabeça no sofá. Então, foram muitas brigas, cheiros, quem leva para passear. Outro dia não quer mais dar ração para o cachorro, quer fazer comida porque prolonga a vida do animal, e o outro acha uma loucura porque isso vai roubar tempo do casal. Enfim, os projetos, né, também passaram a levar o casal a se confrontar bastante, né? Ou seja, quer dizer, quanto mais pilares abalados, né, e quanto mais grave o abalo for, mais difícil desse casal se entender e continuar junto, pelo menos de uma maneira satisfatória, né? Então, levar o casal, assim, terminando agora, né, levar o casal a olhar para o que compõe essas estruturas e como elas estão sendo vivenciadas, pode ajudar o casal a reconhecer não só como se sente frustrado um com o outro nesses aspectos, mas também reconhecer a responsabilidade na construção e na reconstrução e na manutenção dessas estruturas, né? Acho que podemos parar, Célia? O que você acha? 6h20 já? Eu acho que você colocou uma lanterna muito potente em questões
incríveis e fundamentais para nós pensarmos o tema mesmo, né? E nada como prática clínica, porque você está falando da sua prática, não é? Dentro Então, dela, só a partir dela, sério. pois Não é, pesquisa, não tem nada, só a pois partir é, a dela. gente sente na sua fala sempre isso. E assim, achei muito bom, porque eu quando estava pensando na palestra, antes de começarmos, eu estava pensando nessa polaridade, Eros e Narciso. Eu estava muito nisso, né? E pensando no Shu Han, a agonia de Eros, está havendo realmente uma agonia de Eros, Eros está se enfraquecendo na sociedade, o que está acontecendo? Estava pensando isso. E essa ausência do desejo nos casais, né, que você mesma colocou como anterior à pandemia, para mim, aparece como uma agonia desse Eros. Por que esse Eros está tão sofrido? Né? E você colocou algumas questões que eu acho que ajudam a gente a pensar. Uma questão que eu já pensava é essa do narcisismo, que é proposto em uma sociedade onde o casal passa a viver um projeto idealizado do casal, e muitas vezes esse projeto idealizado do casal é distante das necessidades de cada identidade naquele casal, né? E essas identidades são atropeladas de uma tal forma que chega um momento de sofrimento, como em toda privação, um começa a agredir o outro, porque aquele que está sofrendo precisa descarregar a sua dor, e normalmente é no companheiro, né? E quando os dois estão sofrendo, né? Então, nenhum pode ajudar o outro, né? Nenhum pode ajudar o outro, assim, eu me deparei também, assim, em sessão que eu tinha que dizer, ninguém aqui é culpado, né? Literalmente, ninguém aqui é culpado, para começar a possibilitar uma conversa, né? Depois de aliviar esse sentimento de culpa, essa angústia, e também desfazer um pouco das projeções de que haveria ali um errado, um que está destruindo tudo. Mas eu prefiro agora abrir para o grupo todo, comentar, fazer perguntas. Eu vou pôr aqui como galeria de novo, Vânia, e também quero ouvir se você quer falar alguma coisa sobre o que eu acabei de falar. Então, eu acho, eu procurei dar um contorno, né, para a minha fala, de ser forma objetiva, para a gente poder, partir daí, fazer essa troca, né? Porque as teorias realmente nos ajudam muito a fazer hipóteses, a nos conduzir, mas tem um dia a dia com o casal que é bastante impactante, né? E eles buscam, querem o tempo todo uma solução que a gente não vai dar, porque não temos, né? Claro, a terapia não é para dar a solução, mas para abrir caminhos para eles. E eles se verem desse ponto de vista que você acabou de falar, dá um alívio também para eles, porque dá uma porta de saída, né? Dá uma porta de saída, porque se ele se pensar sem culpa, ele pode ter... É isso, é aquilo que eu falei, o antídoto do narcisismo, antes de mais nada, não é saber do outro, é o outro dentro de mim. É ter empatia comigo, em primeiro lugar, porque eu só não tenho empatia com o outro porque eu não tenho com relação a mim mesmo, né? Exatamente. Então, eu exijo do outro aquilo que eu não me dou. Então, acho que a sua fala foi bem pertinente, sim. Gostei. Bom, querida. Eu abro para todos os presentes agora. Nós não vamos usar nenhum recurso de mãozinha, tá? Porque eu me atrapalho, com esses quadradinhos todos, vai ter um monte de mãozinha, eu não vou saber onde está a mãozinha. Então, eu prefiro que a gente trabalhe democraticamente, quem quer falar, liga seu microfone e começa a falar. Se der bloqueio, vocês resolvem, quem fala primeiro e pronto.
fez-se o silêncio. Eu pensei que ia ter um monte de bloqueio. Oi, eu sou Patrícia. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou terapeuta familiar e de casal na linha sistêmica, mas fiz uma especialização há muito tempo na psicologia analítica, então trago um pouco também dessa base. E atendo em Belo Horizonte, né? Eu moro em Belo Horizonte, e aí durante a pandemia começaram a surgir mais demandas, né, de terapia de casal, e eu fiquei com muito receio de atender presencialmente e também fiquei perdida em como fazer esse atendimento online, porque eu tinha tido uma experiência de atendimento familiar online que não foi interessante, assim, eu não gostei antes da pandemia. E aí estou com dúvida com relação a isso, assim, porque eu fiquei pensando no manejo, né, assim, como você bem trouxe, Wanda, assim, né, da redução desse espaço, né, então, o consultório vira uma tela, né, para esse casal que está ali numa sala. Como é que é o combinado para isso, assim, para fazer uma sessão e conseguir conduzir essa sessão, né? Porque é preciso, né, manter os protocolos básicos, né, as regras básicas de uma sessão. Então, fiquei interessada em saber isso, assim. Então, Patrícia, muito prazer, obrigada pela sua pergunta. Além de tudo, somos conterrâneas, eu sou de Belo Horizonte, morei aí até meus 22 anos, então, gostei de te conhecer. Então, assim, acho que não existe uma forma, né? Assim, a gente sempre vai trazer os resquícios daquilo que é a sua conduta no presencial, né? O que é importante numa primeira sessão, então, por exemplo, antes você falava por telefone, né? Você falava com um só. Alguém telefonava, você falava qual. E você, pelo menos eu restringia totalmente para ficar só com os aspectos formais, a combinação de horário, valor e tudo mais, quando a pessoa perguntava, e combinava um dia de vir, explicava que eu trabalhava sempre com eles juntos, que eu não atendo individualmente o casal, como regra geral. E então, agora, quando uma pessoa te procura, eu faço um grupo e explico que é só para assuntos formais, uma mudança de horário, um pedido específico ali, enfim, mas é sempre... aí já os dois já estão ali juntos, né? Às vezes eu telefono para conversar, se eu sinto que é o caso, não tem uma regra, ou às vezes eu só combino por... Se a pessoa está tão definida, enfim, já quer marcar logo o horário, às vezes eu nem falo por telefone. Mas eu acho que às vezes falar por telefone pode ser bom, porque você já cria uma aliança, mas sempre é comum, né? Então, a gente nunca sabe o que esse um vai te trazer e que pode até inviabilizar ou atrapalhar o vínculo com o outro. Então, nesse sentido, até o WhatsApp ajuda, né? Então, nessa primeira sessão que você faz com o casal, é muito importante, que eu acho que é básico que o casal se sinta entendido por você. Então, como a Célia falou, não é culpa de ninguém, não vamos, né, os dois têm que ter essa sensação de que eles foram entendidos. Você não vai ficar do lado de um nem de outro, como nunca vai ficar, mas você tem que procurar, de fato, entender os dois, né? Então, essa questão da empatia, sentir o casal internalizado em você e poder devolver as suas primeiras impressões, que são daquele encontro, né? Mas eles têm que sair sentindo que eles foram entendidos. Eu prefiro fazer sempre a sessão conjunta, no sentido de que, no mesmo ambiente, excepcionalmente, um está no trabalho, outro está no outro. Um está no carro, dirigindo, eu acho horrível isso, eu peço para não fazer, mas, diante de todas essas circunstâncias, e não... Coisa mais difícil também é poder repor horário, já administrei até briga de um dirigindo na estrada, que até me preocupou, não é legal pedir... Então,
E se a gente achar que não é produtivo, eu falo, olha, da próxima vez eu não vou fazer. Então, tudo é a ser muito dependendo de como é a sua comunicação com o casal, como eles se comunicam com você, e vamos dizer assim, da consistência do contrato que a gente faz com eles, né? Então, o que é básico na primeira sessão, não sei se, pelo menos eu te dou esse primeiro, na minha forma de trabalho, né? Agora, o desenrolar, as pessoas vão... No fim, eu até a gente vou sentindo que é quase que igual estar presencial em alguns momentos, né? Tamanha intimidade que às vezes se cria, e o que eles trazem, o que eles conversam e tudo mais, né? Às vezes, eu trabalho com imagens corporais, então, tenho uma formação em psicodrama, e eu uso isso na sessão com o casal também, né? Enfim, mas no fim é assim, se eles trazem alguma história, algum sonho, eu escuto. Acho que você tem que... os desafios que você propõe para o casal, no sentido de eles deixarem, né, conseguirem se confrontar com aquilo que está impedindo a relação de evoluir, isso acontece. Eu uso muito o referencial, você fez a parte sistêmica, das perguntas do Michael White e do Carlton, sabe? As perguntas reflexivas. Eu acho uma técnica, saber perguntar aquilo que vai fazer a diferença, eu acho que é uma boa técnica e que funciona muito bem, né, no online. Você não quer fazer algumas dessas perguntas, falar um pouco dessas perguntas que você faz? Então, não é uma pergunta, não tem uma pergunta a ser feita, é todo um raciocínio que você faz e que é a forma de perguntar. Então, o Michael White, ele fala, né, que são perguntas lineares que você pergunta, mas por que você fez isso? O que você estava pensando, sei lá, ou o que você quer com isso? Perguntas que a pessoa já sabe o que ela vai responder. Então, a ideia é você fazer perguntas que tira a pessoa do lugar dela de conforto. Não para constrangê-la, não, mas para levá-la a um lugar que ela não, que é pelo menos um pouco conhecido para ela, né? E que ela vai ter que dar uma resposta que ela ainda não se deu ainda, né? E ela faz isso para ela mesma e faz diante do outro, porque o valor da terapia de casal, o que torna a terapia de casal difícil é estar na presença do outro, e o que torna o valor da terapia de casal grande é estar na presença do outro, né? Essa entrega que mesmo com medo, os casais fazem diante, né, um cônjuge na frente do outro, né? Então, certas perguntas, às vezes, eles até falam, olha, eu vou responder, eu não devia responder, porque isso vai dar material para o outro. Às vezes eles falam isso, né? Mas eu vou responder, e a gente trabalha com isso, a importância, a coragem que a pessoa teve, como que o ego dela fica fortalecido quando ela faz isso, porque ela não teme, mesmo temendo a represália, ela enfrenta. Então, na terapia de casal, é isso, você vai depurando, né, cada coisa que eles falam, né? Aí chama, então, o nome, ele fala em perguntas estratégicas, que é a partir da abordagem estratégica, as perguntas circulares, uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, conectando todos os elementos que você consegue incluir nas perguntas, uma após a outra, e as reflexivas, que levam eles a pensarem, né, sobre como eles sentiram, como eles agiram, mas não só naquele momento, sei lá, você faz conexões com outras questões na hora, né? Mas não tem uma pergunta a ser feita, né? Obrigada, Wanda. Eu acho que era isso mesmo, assim, né? Desses acordos, né? E permanecer com isso que já está estabelecido para a gente enquanto profissional, né? Uhum. Obrigada. Que nos dá segurança e dá segurança a eles também, né? Porque isso é importante, o contrato bem estabelecido, como que você trabalha, por que você não... Porque muitos vêm com a demanda de pedir para serem atendidos individualmente, né? E eles não sabem como que eles estão se desprotegendo fazendo isso, né? Então, a gente explica que isso é uma proteção para eles, como casal, enfim. Então, é importante a gente ter alguns pilares também sólidos para mostrar para eles que eles podem
se entregar, né, ali no trabalho, né? Quem mais gostaria de comentar ou perguntar alguma coisa? Tem aqui alguns analistas de família e casal presentes que tenho certeza têm contribuição para dar. Não é, Dedé? Não é, Eu Eliane? gostaria de ouvir muito, viu? Eu tenho a impressão que nesse período apareceu o melhor e o pior de todo mundo. E isso ficou muito, muito evidente, e a gente se viu também com uma situação de ter que achar um jeito de entrar em contato. Então, eu usei, né, a minha experiência foi muito mexer com humor. Eu não sei o que vocês pensaram, ou se alguém pensou nisso, mas eu acho que a questão do humor trouxe, sim, foi um jeito de poder falar, porque esse pior e esse melhor apareceu muito forte, o pior mais... Né? Então, foi uma experiência que eu tive. E a questão da tela, né? E eu trabalho com famílias, tudo, inclusive com família que tem 3 autistas, para vocês terem uma ideia. Então, ficava a situação de ver família, as crianças e na tela. Né? Mas, por incrível que pareça, foi vamos dizer, uma experiência assim, que deu pano para a manga. Continua um trabalho longo já. Né? Puxa, muito difícil, né? A tela já é... Você sentiu que os autistas respondem melhor com a tela do que no presencial? Porque agora foi uma curiosidade que eu tive. O negócio é o seguinte, era o possível. Uhum. Aliás, continua sendo possível. Né? Então, eu noto assim, que eles começaram... A tela chamava atenção pela luz, mas começou a vir a coisa vamos dizer, claro, você tem que ter vários recursos para tentar chamá-los. E eu uso muito música, né? Então, e isso é um negócio muito incrível, tem sido muito incrível com eles, entende? Os 3 irmãozinhos, deles participarem com cenas, assim, com o teatro da música. Bacana. Então, essa coisa, isso que você falou do humor, né? Eu acho muito importante, até conectando ainda com a Célia a questão do narcisismo. A gente sabe que o humor é um dos antídotos, não o sarcasmo, né? Mas o humor é um dos antídotos para a questão narcísica, né? Então, eu não sei, eu acho que eu sou bem-humorada, né, Célia? Muito! Então, eu acho que a gente tem que usar quem a gente é. Eu acho que, nesse sentido, também, o setting, como mudou bastante, né? A gente entrou na casa dos clientes, né? E os clientes entravam na nossa casa. Então, isso mudou, inclusive, a persona um pouco do analista, né? A nossa persona um pouco mais arrumada, mais defensiva. Nós ficamos mais humanos para os nossos pacientes, né? E eu acho que o humor, eu concordo com você, porque para mim também é gostoso, é fácil tirar o melhor com humor. Eu fico preocupada de tirar o pior. Então, eu atendo um casal que ele é bem-humorado, ele é sério, mas ele é bem-humorado, o homem, né? E então ele gosta de fazer provocações com humor. E a mulher não acha muita graça, que já cansou desse jeito dele, né? E que os filhos também, porque aí ela traz os aliados, né? Os filhos são os aliados dela, no exército contra o marido. E então eu me lembro que uma vez ele me disse: vocês mulheres, não, você protege ela, né? Aí eu me lembro que eu falei para ele assim, nisso se você acertou, alguma coisa assim, então eu estava protegendo ele, porque eu falei que ele acertou, eu concordei com ele.
eu não lembro direito como foi a situação, mas essa sutileza nas brincadeiras, né? Também, para certos casais, isso pode ser muito bom. E hoje ela está bem, porque ela também ela teve problemas com medicação, demorou a acertar um quadro de fobia social séria e tal, mas hoje ela está mais bem-humorada. E aí eu me lembro, não sei, uma vez eu vi num congresso, alguém me deu uma palestra, acho que até da USP, que disse que existem 3 coisas que ajudam a manter um casamento. Uma é conversar olhando olhos nos olhos, né? Olho com olho. Outra é continuar beijando na boca. E outra é continuar rindo das piadas do outro, né? Ele que falou, são os pilares dele, são os pilares que ele colocou, né? Eu colocaria brincar e se divertir junto. Hã? Brincar e se divertir junto. Então, mas para algumas pessoas essa brincadeira pode ser muito delicada, né? Também, né? Porque se pega o complexo e se sente, sei lá, desvalorizada, ridicularizada, sei lá, que não entendeu direito, enfim, pode ter... Então, o humor é muito bom, mas às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, né? Oi, Wanda. Fala, Maria. Eu tive... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu tive uma experiência interessante, gostaria de ouvir a sua opinião, porque da mesma forma que houve um sofrimento enorme, né, uma exaustão, uma coisa de trincheira mesmo entre o par, me chegou casais de meia idade e que eu pude perceber uma coisa bem legal nascendo por conta do risco da morte. Então, eu fui vendo assim que eles traziam um termômetro afetivo que tinha sido negligenciado anteriormente, porque passaram a fazer projetos de como nós vamos deixar de fazer algumas coisas. Então, à medida em que cada um, né, se aconselhava com o outro para dizer assim, bom, meu velho, e aí? Você precisa continuar a trabalhar desse jeito? Será que não está na hora de você parar? Aí ele também trazia algumas questões com relação a, puxa, mas você também poderia deixar de ser tão mãezona, por exemplo, né? Então eu vi que foi nascendo alguma coisa que um foi pedindo permissão para fazer menos e não mais, e não fazer de novo. Isso eu achei muito legal. Eu acho que foi um privilégio, porque, de verdade, o que foi? Eu fui anotando aqui as coisas que eu pude ver desse casal. A parceria, o consolo que veio como suporte ao medo, que era dos dois, o incentivo de um para o outro, deixa de fazer. Teve um momento em que ele disse, acho que mesmo, eu vou deixar de fazer. O que você gostaria de fazer? Aí ele disse assim, eu gostaria de fazer sabonete. Então, vamos comprar um kit de sabonete para você fazer. Algo lúdico, né? Então, isso eu vi nascer, quer dizer, é uma coisa legal, porque eu acho que eles nem sabiam disso. De que estavam, assim, concordando, né? Vieram pela angústia, mas aquilo foi aflorando no sentido de, olha, você está vendo que você está pedindo permissão para ela? E o que, né? Como é que você quer, então, o quanto disso você aceita ou deseja, né? Porque também, na figura do homem, tem uma resistência enorme a deixar aquele ritmo de trabalho, diminuir o ritmo de trabalho, né? Foi uma experiência bem legal. Então, uma sorte para você, como terapeuta de casal, acompanhar isso e para esse casal que pôde resgatar. Acho que alguns, como eu disse, começaram a descobrir o valor de ter o outro, de não estar sozinho nessa pandemia, enfim, né? Acho que isso também aconteceu. Mas na minha prática clínica, assim, eu acho que tinha pequenos resgates. Mas não tanto quanto essa... Eu acho que depende muito, como eu falei, do nível de comprometimento de cada psique, né? Acho que isso... Então, tem casais que têm uma estrutura construtiva e vêm para a terapia para lidar com algumas questões que estão em transição
e que não foram bem resolvidos no passado, que é o momento, né? Um casal, por exemplo, de meia idade, que consegue valorizar a presença do outro na sua vida, passando esse período, eles podem fazer muitos planos para muitas coisas juntos, né? Mas eu acompanhei, como eu selecionei e pensei sempre nos abalos, né? Então eu trouxe o pior, né, gente? Sim, claro. Não, mas eu me surpreendi também, porque, mas né? olha, eu acompanhei um casal que foi viajar um final de semana, que foi muito bom até, e alguns dias depois, como eles tinham uma competição financeira muito difícil, e era tudo 50-50, 50%, era uma coisa tão assim individualizada, né? Mas que estava incomodando muito a mulher. Depois de uma viagem em que ele veio trazer as contas que ele tinha que dividir, ela pediu o divórcio. Assim, pediu o divórcio. E como não tem filhos comuns, porque são mais velhos, né, segundo o casamento dos dois, rapidamente no cartório eles se divorciaram. E ela, como era advogada, ela mesma fez o contrato e ele foi lá e assinou. Então, às vezes a gente não sabe, né? Como é que fala assim? Em ondas aparentemente, como é que é? O rio, né? No leito aparentemente calmo, o que está se formando, né? Mas eu acho que é isso. Nós apostamos no melhor dos casais, senão a gente não trabalharia com eles, não é verdade? Eu acho que eu aposto, sim. Aliás, eu falo que eu não desisto de nenhum casal. Eles podem desistir de mim, mas eu não desisto, não. Wanda, tem uma coisa da técnica que eu não sei o que você acha, ou que todos acham, que na pandemia nós vemos a cena doméstica, né? Ao contrário de criar uma cena de psicodrama, né, nós já temos a cena, né? Então, um exemplo, um casal bem jovem com uma bebezinha e eles atrapalhadíssimos, como cuidar daquela bebê, né? Isso é uma experiência minha, e cuidar do casal. E o casal estava rachando, assim, né? Mais um pouquinho, eles separavam. E eu vi, e para mim ficou muito bom assistir aquela interação ali com aquela bebê e aquele casal. E como o pai reagia quando a bebê demandava e a mãe reclamava da passividade deles, até que ponto havia passividade, o que era interpretado como passividade, e como a mãe reagia, né? No caso, a mãe super protetora com a bebê, né? De não despregar os olhos durante toda a sessão, aquela bebê tinha mãe, muito junto com ela. E o pai não sabendo muito bem como fazer, né? Então, a cena era assim... aquela relação, né? E a cena é incrível, porque quando o pai pegava a bebê, ele pegava assim, ó, prendia a bebê. Quer dizer, vamos tirar essa bebê da cena para ver se eu consigo me relacionar com a minha mulher. E eu tive que fazer intervenções também muito diretivas, no sentido, assim, coisas que você está na tela me facilitaram ver, né? Porque eram extremas. Uma coisa é a pessoa dizer para você, eu estou doente. Né? Outra coisa, ela chega na tela e você vê que ela está péssima. E está a nenê ali e não sabe o que fazer com aquela nenê, né? E não pede socorro. Então, eram coisas que se tornavam óbvias para o analista, né? E eu realmente eu fiquei pensando quanto a gente perde de não ver a cena real, né? A gente trabalha com símbolo, a gente trabalha com a interpretação que o casal faz de tudo que está acontecendo. Mas muitas vezes você ver a cena é muito incrível. Na terapia de família, eu até hoje acho, depois de atender esse casal com essa bebê, e a Dedé faz muito isso, trazer a família inteira com as crianças e tal, e realmente ver a cena é fundamental. E isso, para mim, se confirmou durante a pandemia, ajudou, acho que essa questão da imagem do terapeuta também, porque eles também entram na nossa casa, né, eles também veem o nosso cachorrinho passando,
e o quanto essa desidealização do analista, muitas vezes, é uma ponte para a humanização também dos pacientes, para eles serem menos onipotentes, para eles se colocarem ali como pessoas, o casal também, né, quando está havendo uma arrogância de um em relação ao outro. Então, eu acho que na pandemia também a técnica sofreu uma grande mudança. Eu acho que a gente vai carregar esse aprendizado, se voltarmos ao presencial, que eu acho que vamos voltar de certa forma, mas eu acho que nós vamos usufruir do que nós aprendemos atendendo na tela. O que vocês acham? Com certeza. Eu acho perfeito. Oi. Com certeza. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi num dos livros que o Minuchin, né, o sistêmico, ele chegou um caso para ele foi atender na casa, né? Era um caso de um menino que acabou, ele foi deixando de falar, ele não falava com ninguém mais, ele era um rapaz. E daí a mãe, enfim, a família foi pedir ajuda e ele disse, eu vou até a casa. E ele foi vendo a dinâmica, e está exatamente o que a Sara está falando. Esta dinâmica fez com que ele pudesse observar muito mais. E é engraçado, porque o Minuchin, ele é meio sarcástico na forma como ele fala, mas é perfeito. Ele disse, olha, 2, 3 encontros, eles já estavam me odiando, né? Porque ele achava que a ideia dele ter ido na casa da família era uma amostragem de uma invasão, né? Porque tumultuou tudo, só que o menino começou a falar pelo menos com o irmão. Então, ele viu aquilo, ele trouxe aquele fogo todo, né? Muito interessante, acho isso uma perspectiva, olha, me animei até, porque de verdade, eu acho que é um recurso legal, né? Sim. Olhar e sentir que isso faz a diferença também. Sim, e o casal encena a dinâmica, porque quando a gente atende no consultório, sempre tem isso também, tem um que chega no horário, o outro chega atrasado, tudo isso, e tem um significado, né? Mas no ambiente doméstico, isso para mim ficava gritante em alguns momentos, de realmente a pessoa está na casa, ela não encerra uma tarefa, fica na tarefa, está pondo o filho para dormir, e põe o parceiro para assumir, começar a sessão, né? E a queixa é que esse parceiro é omisso. Então, ela põe no palco, né? Diz assim, se vira aí, meu, agora você vai conversar com a psicóloga, eu vou ficar aqui cuidando da criança e vou te deixar uns 20 minutos sozinho com a psicóloga. Coisas assim, muito concretas, atuações muito concretas. E eu acho que isso, para nós, eu sinto como um grande aprendizado, uma contribuição muito grande desse período, de poder entrar na casa das pessoas através do vídeo, e os clientes terem essas atuações ali ao vivo e a cores, né? Que eu acho que também nos ensina muito, né? Que às vezes acho que a gente entra muito nas interpretações e a gente perde um pouco dessa dimensão real do conflito, a dimensão real da dissociação psíquica, a dimensão real da lacuna que a Wanda falou, do vazio, do distanciamento. E eu achei que na tela, às vezes, isso era gritante demais. Célia, essa é uma diferença interessante na análise individual, né? Você vai na análise individual, você conta o que aconteceu, como foi, o que fez. Na de casal, mesmo que seja no consultório, mas eu concordo com você que certas situações só apareceram porque estavam em casa, né? Com o filho, com o cachorro, e a dinâmica deles com o cachorro, quando um acata e o outro se sente tolhido, enfim. Mas na sessão de terapia de casal, a coisa acontece na hora, né? A briga acontece na hora. A briga acontece na hora. Então, isso já é assim, tem um potencial muito forte, porque você pode também devolver para eles o que está acontecendo ali na hora e dar a chance deles até mudarem. O exemplo do humor, um dia ele falou, obrigado porque você me ajuda a melhorar minhas palavras. Porque quando você está com raiva, você piora. E é importante você saber se o que ele está dizendo, o quanto que ele está dizendo é proporcional ao que ele está sentindo, é menos, é mais,
e se não tem proporção, qual é a melhor palavra? Porque a palavra também cria realidades, né? Também cria novas realidades. Então, eu acho que a riqueza da terapia de casal e de família, eu estou impressionado com o que a Dedé falou, uma família com 3 crianças, né, com quadro de autismo, e o potencial que tem para trabalhar, né, essas circunstâncias mesmo no online, né? Não, o online foi uma surpresa, né, gente? Realmente, antes eu só tinha atendido um casal que morava na Holanda, de brasileiros. E eu tinha maior resistência. Eu só atendi esse casal porque eles falaram, olha, nós queremos alguém que fale em português. Se não for em português, nós não queremos. Eu falei, gente, eu vou fazer isso, porque já tinha vários colegas atendendo online, né? Eu falei, então, quando veio o online para ficar, eu só tinha essa experiência, mas me valeu, porque eu já tinha também a experiência de que dava para trabalhar, né? Então, foi uma grande surpresa esse online, gente. Mudou o paradigma de trabalho para muitas coisas, né? Apesar que eu amo receber os casais no meu consultório. Você acha, Wanda, que, então, nós ganhamos, eu acho que, porque toda essa experiência dolorosa, né, a experiência da pandemia, a experiência de muita dor, de lutos, de pilares, como você falou, que meio desabaram alguns, outros ficaram bambos, outros nós tivemos que reachar, nós tivemos que rearrumar, e não só nos casais, nas nossas vidas, individualmente também, né? Você acha que nós carregamos um crescimento como profissionais, como pessoas também, no sentido de lidar com a frustração narcísica, porque a impotência, o não conseguir alguma coisa, o esperar, o adiar, o lidar com o imediatismo, a espera, e que isso poderia ajudar também os casais a serem mais tolerantes. Não sei, como é que você acha que? Acho que é um aprendizado para todo mundo. Realmente, acho que a pandemia ela é um estímulo a gente se repensar aquilo que é importante. Eu tenho ficado assim, com o coração na mão, de ver o empobrecimento. Não é possível que a gente vai aceitar essa situação. O que a gente pode fazer individualmente, né? Hoje está no jornal que as crianças e adolescentes ocuparam o piso o vão livre do MASP, estão morando lá. Crianças de 5 a 16 anos. E que têm família, muitos deles têm família. Sim. Eu falei, gente, nós não podemos aceitar isso, né? Então, a pandemia também, a gente já sabe que o nosso país é um país pobre, que tem muitas diferenças no norte, crianças que atravessam o rio para ir para a escola, mas está tão próximo da gente que é impossível a gente não se conectar com isso e não se sentir comprometido com isso. Então, eu acho que a gente, acho que há uma humanização, né? Da nossa visão de mundo, de pessoas, de relações, né? Poxa, se a gente conseguiu 2 anos, se a gente olhar para trás e falar, nós passamos 2 anos de um jeito tão diferente do que a gente passou, como que eu suportei isso? Então, eu aguento, né? Suportar coisas difíceis e teve gente que teve mais dificuldades, que tem sequelas até hoje emocionais, né? Mas eu acho, sim, que tudo que a vida nos traz, a gente tem que usar para o aprendizado, porque também não tivemos escolha. Então, diante do inevitável, vamos nos relacionar com isso e aprender, né? Nos fortalecer até, né? Porque, por exemplo, dependendo da idade, né? Quer dizer, a idade já entrando na velhice, o que nós podemos fazer? Vai ter doença, vai ter morte, vai ter limitações. Então, é uma realidade que eu acho que nos fortalece para coisas futuras, né? E nós estamos chegando perto do nosso horário e eu queria contar também que eu estava pensando qual seria o tema do próximo
clínica na pandemia. Hoje à tarde, eu estava pensando antes de começar, e me veio que seria luto. E eu convidei a Renata Ferraz, hoje mesmo à tarde ela aceitou, porque ela perdeu 2 pessoas muito queridas durante a pandemia, não foi por Covid, mas justamente para abrir esse tema das perdas na pandemia, né, e como que nós lidamos com essas perdas, né, com essas faltas. E interessante, porque a gente vai fechando com esse tema também, de certa forma, né, porque propondo investir na resiliência, investir na tolerância, investir no afeto pelo outro, para tolerar juntos, e um ajudar o outro a tolerar as perdas, porque eu acho que foi isso a pandemia inteira, doeu muito. E quando você traz o problema social, as crianças passando fome, um monte de gente passando fome, e como é que a gente lida com tudo isso, com a consciência de tudo isso e a impotência diante de todas essas perdas, essas faltas, essas lacunas, né, como você colocou. Então, eu acho que a tua fala abre para o próximo Clínica na Pandemia. Que bom. Que bom que eu tive esse espaço e agradeço a oportunidade de conversar com vocês e espero ter outras também, né? Ah, você é nossa querida, né? Então, eu falo assim, falou, depois vem no próximo para debater, e assim a gente vai formando a nossa turma, né? Que é uma rede para resiliência, né? Para fortalecer a resiliência. Que foi uma das coisas que você também trouxe, quer dizer, a questão da falta da rede, né, de poder acessar a rede de cuidados, de não poder acessar a família, e como as amizades nesse período foram importantes, né, quem não tinha um companheiro em casa, uma companheira, uma família, tinha o cachorrinho, né, que também a gente tem que cuidar dos cachorrinhos, porque também eles fazem muito pela saúde mental da gente, e tinha os amigos, né? E tinha os amigos. Então, e tinha o Zoom, né? E o Zoom para a gente se encontrar. O Zoom é essa turma aqui. O quanto a ideia do Clínica na Pandemia veio de uma falta também minha. Eu queria conversar, e eu queria poder fazer essa troca. E foi, cada Clínica na Pandemia, a gente saía com a alma aquecida, e enquanto ele vai aquecendo, a gente continua com o motor em movimento. É isso. Basicamente. Obrigada, Célia, pelo espaço. Eu agradeço a sua presença, a sua fala, a sua generosidade de compartilhar conosco tanta riqueza, a sua experiência. Eu acho que essa é a opinião de todos, as cabecinhas estão todas fazendo assim. Sim. Tá? Ótimo. E vamos ao próximo. O próximo Clínica na Pandemia vai ser, provavelmente, é praticamente certo, dia 21 de maio, com a Renata Ferraz, que é psiquiatra da sociedade, também analista da sociedade, e que vai falar sobre luto na pandemia. Anotem na agenda, que a gente quer ver vocês aqui de novo. Tá bom. Então, boa noite, bom descanso para todos, né? Obrigada. Bom domingo. Vamos refazer as forças para começar a segunda, né? Bom, é isso aí. Tchau, gente. Obrigada. Beijo para todo mundo.